Oi, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de quê? Criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e estarei com vocês em mais um momento de troca para a gente aprender um pouquinho mais sobre o nosso componente. E ó, já temos as músicas, os elementos sonoros aparecendo aqui na nossa aula para marcar realmente na cabeça de vocês que é esse momento de aula e de troca. Não estou sozinho, estou com a galera aqui, os nossos intérpretes de Libra, que estão fazendo a nossa tradução para toda a comunidade surda. Esse é o meu sinal. E também não estou sozinho aqui no estúdio, estou com ele. Nosso convidado de hoje é o Pro Seba. Seja bem-vindo, Pro. Olá, Pro. Muito bom estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um dia aí de bastante aprendizado. Estou louco para aprender junto com o professor Jocélio, poder trocar com ele. E eu gosto muito dessa área de comunicação, professor. Exatamente, que bom que você falou isso, Pro, que vai contribuir bastante aqui com os nossos estudantes aí do ensino médio para falar um pouco sobre esse processo criativo que eles estão desenvolvendo nesse momento. Então vamos pensar agora, vamos retomar onde nós estamos? Olha só, então nós estamos na atividade número 4 e é o momento de introdução. Nós vamos falar, agora teremos uma série de aulas falando sobre esse assunto que são os influencers, né? Nós falamos bastante, gente, nas nossas aulas, de como produzir, como utilizar o social advertising, como realmente elaborar o processo de ações publicitárias que promovam as vendas, né, de um produto, seja ele qual for, que vocês estão construindo e pensando num público-alvo. Então, nós temos um público-alvo e a persona. Agora, a gente vai pensar como se relaciona com esse campo, com os influenciadores, como é que a gente vai selecionar, como é que uma empresa seleciona o seu influenciador, né? Para pensar nas nossas boas-vindas, temos sempre a nossa frase aí para vocês de acolhimento. Então, a riqueza influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. E aí, CBA, você acha que você concorda com essa nossa fala? Olha só, uma frase aí até meio polêmica aí, falando sobre a riqueza e quanto mais a gente bebe, mais a gente quer consumir. Eu acho que é verdade, hein, professor Jocélio? Eu acho que é um vício, né? As redes sociais acabam nos colocando ali numa situação viciosa, né? Sim. E hoje, quando a gente pensa em redes sociais, a gente pensa aí no mundo contemporâneo, as redes sociais estão aí a todo vapor. É muito difícil você encontrar alguém aí que não participa aí de uma rede social. E quando a gente está falando do público jovem, aí é quase impossível mesmo, porque todo mundo está conectado. E eu acho super legal porque a gente aprende junto com essa conexão. Então, é muito legal as redes sociais. Muito bem. Quem nunca, né, eu costumo dizer para eles, entrou ali no celular, deu aquela olhadinha e de repente passou 30 minutos, às vezes 1 hora, e você só ia olhar uma informação, fazer uma busca rápida sobre uma receita. Um exemplo bobo do nosso cotidiano, mas isso acontece. Então é esse poder de influência que nós vamos falar com essas personalidades de hoje. Para nos situar, nós temos aí o momento das nossas competências e habilidades. Você, professor, já conhece, estudante também, você pode dar um print para recordar a esse momento. Temos também, gente, o nosso percurso, o nosso drone traz aí para a gente o nosso percurso, ao caminho que estamos circulando dentro da nossa unidade curricular, tá certo? Temos também aquele momento de situar em que aula nós estamos. A aula de número 33 e os materiais necessários são os que você tem aí na sua unidade escolar, sejam ele o lápis, borracha, né? Ou os equipamentos tecnológicos que vocês têm disponíveis na unidade, tá certo, gente? E o que nós fizemos na aula passada? Propomos uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco nas estratégias de convencimento utilizadas pela publicidade, direcionando o olhar de vocês, estudantes, para anúncios que consideram ter um forte potencial persuasivo. Vamos lá, Pro Seba, para você, qual seria uma propaganda que teria um forte potencial persuasivo? O que é que te chama a atenção numa propaganda? Olha só, depende muito do período, às vezes do que eu estou procurando, então é muito relativo. Mas eu sou da área de educação, então a área de educação e arte são dois elementos aí que eu realmente paro sempre para dar uma olhada aí nas redes sociais. Então, quando eu penso em que me chama muita atenção, sempre está ligado aí, educação, arte, e às vezes aí
uma publicidade sobre uma fofoca, eu também gosto, professor. Quem não, né? Então eu acho que um livro sobre arte já chamaria sua atenção, né? Seria um produto interessante para a sua persona. Com certeza. Então, quer dizer, todos os produtos aí, independente da mídia utilizada, um livro, um filme, um texto que tem relação aí à arte e educação, com toda certeza vai parar o meu olhar. Por isso que é tão importante a gente entender quem é o público-alvo, porque quando eu entendo quem é o público-alvo, fica muito mais fácil de eu fazer uma comunicação aí que vai certeira no meu público. Olha só, gente, que bacana. Então, vocês já podem criar um produto que, pensando na persona do ProSeba aqui, e pensar no nosso mapa mental. Lembra aquele mapa que a gente está construindo, que vocês podem reproduzi-lo tanto no corredor da escola, tanto quanto num quadro ali dentro da sala de vocês, ou de forma aí digital, dentro das redes sociais? A gente começou com uma palavrinha, né? E agora nós temos algumas das várias palavras que permeiam o nosso contexto aí, né, a nossa pesquisa. Então, nós falamos sobre comunicação intra e interpessoal, nós vimos algumas peças publicitárias, o pôster, o banner, o cartaz, falamos sobre meme, metameme, público-alvo, o campo da social advertising, né, como fazer a leitura de imagem subjetiva, também acadêmica. Falamos sobre marketing. Olha só, gente, o ProSeba já trabalhou bastante dando aula de marketing, não é isso, Pro? Isso aí. É uma área que eu gosto bastante e eu acho que quando a gente pensa nesse mundo contemporâneo, não dá para desassociar aí marketing. Então, independente aí do mercado que você atua ou o mercado que você quer atuar, o marketing aí está muito presente aí em todos os momentos. Porque aí, a partir do marketing, a gente consegue pensar em publicidade, vendas, pensar em público-alvo. Então, a gente consegue ter várias aí estratégias interessantes aí para a gente conseguir atrair o nosso consumidor. Porque marketing nada mais que isso. É você pensar em quem é seu público-alvo e como oferecer o melhor produto e que ele conheça esse produto aí. Então, o marketing está pensando nisso aí. Eu gosto muito dessa área, Pro. Olha aí, gente, é o poder de persuasão nas palavras aí do ProSeba. Ele trouxe exatamente o que vocês estão conseguindo mensurar, trazer aqui na nossa aula, dentro do contexto que ele vivenciou, né? Ele trabalhou aí com as aulas de marketing dentro desse universo tão interessante e rico, né? E agora a gente pensa na nossa primeira pergunta norteadora. Olha só, influência digital. O que é e para que serve? Vocês já pensaram nisso, nesse termo, influência digital? Nós temos um conceito que, claro, que vocês dentro do processo de pesquisa podem ampliar, né, e construir os saberes de vocês. Mas influência digital é a capacidade de uma pessoa usar canais online para transformar opiniões e comportamentos, além de conduzir outras pessoas a determinadas ações como compras. E aí, ProSeba, você acha realmente que influência digital é isso? É conduzir, é seduzir as pessoas para que elas tomem consciência ou até persuadi-las a convencê-las de que elas precisam daquele produto? Aí a gente também pode falar dos influenciadores? Sim, claro. Então, porque olha só, pessoal, todos nós somos influenciados de alguma forma em algum aspecto. Então, quando a gente pensa em influência e pensando nesses influenciadores, olha só o quanto que a gente consegue, muitas vezes a gente pensa em comprar algo específico, mas aí a partir de um influenciador ou de uma propaganda que traga essa influência muito bem elaborada, você começa a pensar que você poderia ter um outro produto diferente. Então, o tempo todo aí a gente está nesse caminho aí, sendo influenciado ou influenciando, porque também podemos ser influenciadores. Então, esse é um caminho aí sem volta. E quando a gente pensa aí na internet, nas redes sociais, o tempo todo a gente é instigado aí por esses influenciadores, por essas influências, tanto de empresa quanto de pessoas, e o tempo todo estamos aí mudando o nosso formato até de pensar, não é mesmo, professor? Com certeza, né? E aí a gente, nesse processo de transformação, de mudança, é sempre interessante a gente começar a perceber como a gente se relaciona, porque o mesmo produto, a mesma marca, e até mesmo os mesmos influenciadores, dentro de um momento do nosso projeto de vida, eles às vezes não fazem sentido posteriormente, né, Pro? Então a gente vai se transformando realmente e vai modificando a persona.
Então, é legal essa fala do ProSEBA, porque ela vai realmente ser atrelada ao que as empresas estão fazendo hoje. Olha só aí na tela para vocês. Atualmente, marcas vêm experimentando o ambiente digital ao implementar diferenças estratégicas nesse espaço, englobando muitas vezes essas pessoas para potencialização de suas vendas de produtos e serviços. Então a gente vai buscar influenciadores, né, para realmente trazer uma conexão direta com o nosso público. E quem são essas pessoas, né? Para que elas servem? Como a gente pode se relacionar com elas? São os influenciadores digitais, que é o tema da nossa aula, também chamados em inglês de digital influencers, sendo eles responsáveis por uma gama de conteúdos em diferentes plataformas, como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, entre outras aí, né? Então, e é legal a gente perceber que cada influenciador, né, Seba, ele tem um nicho, né, um público-alvo, uma persona, e dependendo da rede social que ele está, ele tem uma forma diferente de interagir. E às vezes ele até realmente se especializa em uma determinada plataforma, né, ou uma rede social, e na outra ele nem está presente, né? E eu acho muito legal, assim, a internet e as redes sociais é algo impressionante. Porque quando a gente está falando aí de influenciadores, é muito legal a gente pensar que até há poucos anos atrás a gente não tinha a internet, não da mesma forma, a gente não tinha essas plataformas e a gente tinha um mesmo estilo de influenciador. Então quando a gente pensava na televisão, as pessoas eram meio parecidas, né? Tinha um formato de ser. E quando a gente começa a pensar que existe a internet, e a internet com essas plataformas, ela abre uma diversidade muito maior, então a gente consegue pensar em nichos completamente diferentes. Então é muito legal a gente poder olhar aí esses influenciadores e perceber qual é o influenciador que tenha mais a ver comigo. Então quer dizer, isso é muito legal. Além de eu pensar em uma plataforma que eu posso me especializar naquela plataforma, eu posso pensar num nicho que tem a ver comigo, tem relação com a minha vida. Então eu acho que isso é muito legal e é algo que a internet e aí as mídias digitais aí nos proporcionou, que era algo que até alguns anos atrás era mais difícil. Então a gente tinha realmente aí o mesmo formato de influenciadores. Hoje não, a gente começa a perceber que existem influenciadores de diferentes cores, de diferentes alturas, de diferentes etnias, então a pluralidade é muito maior e eu acho isso incrível. Então é só pensar em quem é o meu público-alvo e pensar quem é esse influenciador mais específico para esse nicho. Olha só, gente, que bacana. A fala do ProSEBA realmente se conecta às nossas aulas, Seba, que a gente trabalhou com representatividade na nossa atividade anterior. E quando eles foram construindo essa persona, né, que é esse público-alvo, realmente pensar em toda essa bagagem, porque as redes sociais, como você falou, ela realmente traz essa sentimento de pertencimento, porque a gente começa a se conectar com pessoas que, olha, eu gosto de música clássica, eu gosto de hip-hop, eu gosto de funk, então eu vou me conectar a essas pessoas. Tem os influenciadores e também traz a questão da representatividade, né? Porque a gente começa a incluir todas essas populações, né? Seja ela a população indígena, a população negra, a população LGBT, enfim, a população PCD, todas elas dentro do processo ali, se sentindo pertencente mesmo desse processo, né? E é muito legal, porque você falou aí de alguns nichos, de alguns grupos sociais, que são grupos sociais muito importantes, que consomem também no mercado, e até alguns anos atrás a gente não percebia que existiam esses influenciadores, onde eles estavam. E hoje aí com as plataformas digitais aí a gente consegue perceber que existe um influenciador para cada nicho aí muito específico. E isso é muito importante, porque representatividade, a empresa, a marca ou o produto que não pensa em representatividade, que não pensa em diversidade, com toda certeza vai caindo em desuso aí cada vez mais, né? Então a gente tem que pensar nisso. Olha, tem tudo a ver com a nossa fala do próximo PPT. Olha só, gente. Próximo slide. Atualmente, marcas vêm experimentando o ambiente digital ao implementar diferentes estratégias nesse espaço, englobando muitas vezes essas pessoas para a potencialização de suas vendas de produtos e serviços. Então, quando eu penso no meu influenciador, eu estou pensando no público, na persona que consome o conteúdo daquele influenciador, né? Está interligado, então,
presente em várias áreas. Olha só, presente em diversas áreas, chamam a atenção por falarem a língua do público-alvo, de temas específicos como moda, games, educação, maternidade, finanças e ativismo. Assim, os influenciadores são pessoas com as quais o público se identifica, que é isso que o Proceba trouxe aqui pra gente, resultando no convite para serem representantes de marcas, né? Então a gente tem realmente uma quebra, né, de paradigmas, de pessoas do mesmo perfil, sempre falando ali, conversando com as pessoas, que às vezes é um público que nem se conectava, na verdade, Seba? E eu acho que é muito legal também, porque quando a gente pensa aí nesse público, quando a gente começa a pensar quem é esse público-alvo, é um público que começa a prestar atenção nisso, né? Até alguns anos atrás, a gente tinha um estereótipo padrão aí nas mídias e representando marcas, e ok, todo mundo consumia e achava tranquilo. Hoje, esse público já começa a pensar muito diferente, ele começa a pensar que quer alguém parecida com ele, seja negro, seja indígenas. Então, a gente começa a perceber que, além das marcas, tem que ter esse olhar que ele é importante. Então, você, futuros empreendedores, sempre pense bem aí na diversidade, como você pode contemplar a diversidade, isso é muito importante, mas o seu público-alvo também está antenado nisso. Então, quer dizer, é um caminho sem volta. A gente, cada dia mais, vamos ter mais representatividade aí em todos os meios de mídias, e isso é muito importante. E eu fico muito feliz, porque até pouco tempo atrás eu não via pessoas parecidas comigo, na TV, por exemplo. E hoje eu já consigo perceber pessoas muito mais parecidas comigo, tanto fisicamente como o meu jeito de agir, e isso é importantíssimo. Então é muito legal. É uma abertura muito legal. É uma forma ética, né, da gente construir realmente um saber, uma criticidade dentro desse campo que é a propaganda e a publicidade. E o que o Proceba trouxe está alinhadíssimo, parece que foi o Proceba que escreveu aqui pra gente, olha só, na tela para vocês, mas não basta ser um porta-voz, é fundamental que seus valores e os da marca estejam alinhados para que o discurso do influenciador não seja falso, ou mesmo interpretado como oportunista. Porque quando eu escolho um influenciador que realmente está falando aquilo tudo ali dentro do que a marca quer trazer, né, do seu produto, realmente não for verdadeiro, porque existe uma credibilidade, uma construção de saberes até aquele momento, então ele não traz uma credibilidade mesmo, né, Seba? Exato. Ele não propõe uma confiança com o público-alvo, e aí o público pode ser que mude ou que realmente migre para outro produto, vamos dizer assim. Nós temos agora, gente, um vídeo ilustrativo que vai falar o que é ser um influenciador digital, que é o nosso próximo objeto de estudos. Então, na tela, um vídeo ilustrativo para vocês. Meus amigos, tudo bem com vocês? É o seguinte, muita gente hoje fala sobre digital influencer, sobre influência digital, sobre internet, sobre YouTube, sobre Instagram e tudo mais. Todo mundo quer ter reconhecimento nessas mídias, mas vamos ser claros, vamos ser honestos, vamos ser o mais transparente possível. O que é um digital influencer? Porque a coisa que eu mais percebo que as pessoas têm é uma dificuldade de entender realmente o que é o negócio. Porque quando a gente para e pensa assim, o que é um digital influencer? O que vem na sua cabeça? Aí você começa a pensar. Um digital influencer são aquelas meninas que vão nas lojas e usam umas roupas e tiram foto fazendo propaganda das roupas. A grande maioria das pessoas, quando pensam em digital influencer, eles pensam nisso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é digital influencer? Também pode ser, mas não é só isso. E o que eu quero aqui é te mostrar que existe um grande leque de opções através da influência digital. E eu vou falar para vocês o que eu, na minha opinião, Wagner, acredito que a influência digital pode ser não, com certeza será uma das grandes profissões do futuro. Ainda é uma coisa meio nebulosa, as pessoas não sabem direito o que é, tem gente que não confia muito e tudo mais, mas eu acredito de verdade que vai ser uma das grandes profissões do futuro. E eu quero ser bem didático e falar com as minhas palavras para você entender da melhor forma possível. O que é um influenciador digital? O influenciador digital é uma pessoa que usa a internet para divulgar um produto ou serviço.
Ponto. Isso pode ser sobre qualquer coisa. Você pode ter uma oficina mecânica e ser um influenciador digital. Você pode ser um nutricionista e ser um influenciador digital. Você pode ser uma marca pessoal, uma menina que está, uma pessoa, seja uma menina, seja um menino, você pode ser uma pessoa que você quer crescer no Instagram e se tornar, fazer do seu nome uma marca e fazer parcerias com lojas, enfim. Você pode, isso também é influência digital. O que eu quero desconstruir aqui na sua cabeça é o seguinte: influência digital influencer é uma pessoa que vai lá, tira foto com o lookzinho do dia, não sei o que, faz propaganda. Não é isso. E qualquer pessoa pode se tornar um influenciador digital. Em outro vídeo eu vou explicar melhor para vocês sobre as modalidades e como você pode fazer isso. Mas aqui eu quero só deixar claro na sua cabeça. O que é? Gente, eu posso ser um influenciador digital de gamers, eu posso ser um influenciador digital fitness, eu posso ser um influenciador digital materno, eu posso ser um influenciador digital sendo uma loja, eu posso ser um influenciador digital sendo um restaurante, eu posso ser um influenciador de toda forma. Ah, Wagner, mas eu não sou uma pessoa famosa. Não tem problema. Aqui que está o grande negócio, é o grande erro que as pessoas não entendem. As pessoas me perguntam assim: Wagner, quantos mil seguidores eu preciso ter para me tornar influenciador digital? Você pode ter um seguidor que você já vai estar influenciando na internet. Porque a questão é a seguinte: na internet nós estamos mostrando a todo momento nossos comportamentos, principalmente hoje no Instagram, que é a mídia do momento. Nós estamos sempre mostrando comportamentos sobre coisas que nós estamos fazendo. E isso influencia no comportamento de outras pessoas. Pare e pense assim: quantas vezes você viu alguém comendo alguma coisa no Instagram e você foi lá e falou: nossa, que vontade de comer isso, e daí você foi lá no restaurante, ou você pediu, ou você fez a sua casa, enfim. Por que isso acontece? Você foi influenciado de alguma forma. E às vezes você pode parar e pensar assim: você pode ter visto os stories de uma blogueira famosa, ou você pode ter visto os stories da sua prima que tem 300 seguidores. O número não importa. O que eu quero que você entenda é o seguinte: qualquer pessoa pode se tornar influenciador digital. E você pode usar isso para atrair mais pessoas para o seu negócio. Você pode fazer disso um grande negócio. E eu acredito de verdade que essa é uma das grandes profissões do futuro. Usar a internet como uma grande ferramenta de divulgação do meu trabalho. E o que é isso? Influência digital. Então, quando você pensar em influência digital, você não precisa já conectar com uma menina que vai lá tirar foto de roupa na loja. Não é só isso. Influência digital pode ser qualquer pessoa que faz qualquer coisa, mas que está ali tentando trazer algo bom para quem está acompanhando. Se você tem vontade, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, começa a me seguir lá no Instagram. Eu dou muita dica legal sobre a influência digital e eu quero ajudar você a ter mais resultados no seu negócio através da influência digital. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a influência digital é um modo de persuasão evoluída, porque você usa persuasão no mundo digital. Muito bem, turma. Então nós tivemos um pouco aí, um deslumbre do que é ser um digital influencer, né? Eu e o Sebastião estávamos conversando aqui, então não importa só o número que você tem de seguidores. É muito interessante a gente entender o núcleo, né? Realmente o cronograma de quantos seguidores, o cronograma não é uma palavra, é outra, fugiu aqui a cabeça do Pro, mas quantos seguidores é importante para me considerar um macro, um micro, um nano influenciador, né? Só que não é só esse o foco, eu acho que é muito mais interessante a gente construir realmente uma carreira sólida que realmente nos traga relevância, não é isso, Seba? Tem uma outra palavra que eu acho que é super importante a gente pensar, que é no engajamento. Às vezes a pessoa tem bastante gente aí, até porque às vezes a gente pode comprar seguidores, então quer dizer, é até algo isso meio... agora já Exato. É um mercado, né? Então quer dizer, é um mercado. Mas o mais importante é o engajamento, é o quanto as pessoas se conectam com aquilo que você está falando. Então, às vezes você tem um número menor de seguidores, porém as pessoas que estão lá estão exatamente conectadas com a sua ideia. Então isso é muito mais importante. Então, para a empresa, isso é o ideal, é que ela tenha um influenciador, consiga influenciar, mas as pessoas que estão ali naquelas redes sociais estejam conectadas, ou seja, o engajamento seja maior, né? Então, quer dizer, não é só ter seguidores, é ter engajamento. É realmente a gente trazer uma possibilidade de credibilidade, né? Quando a gente constrói essa persuasão através buscando o nosso engajamento.
Protagonismo juvenil na tela para vocês, gente. Então, aquele momento que vocês vão desenvolver a atividade. Então, olha aí, qual que é a nossa atividade? Perguntas norteadoras. Vamos pesquisar sobre os influenciadores digitais. Quais influenciadores digitais você segue? Agora vem, por que você segue? Você já parou para pensar? Às vezes você segue porque só todo mundo está seguindo. Mas por que você segue? Por que você dá credibilidade àquela pessoa? Que marcas e produtos esses influenciadores representam e para quem ou com quem eles falam. Então não é só a gente, vou lá e dei um like, né? Curtir aquela pessoa. Bacana, mas quem que são essas pessoas? Por que que elas estão em evidência e por que que elas se relacionam comigo? Não é verdade, Pro? É isso aí, e às vezes você muda, né? Eu às vezes estou nas minhas redes sociais e aparece algo de alguém e eu falo, gente, essa pessoa não tem nada a ver comigo, a gente não tem conexão nenhuma. Porque às vezes você muda, né? Aí você vai mudando o seu olhar a respeito do mundo. Então eu acho que é muito importante você pensar no que esse influenciador te leva. Eu acho que isso é o ideal, Pro. Exatamente, olha só. Então, utilizando a metodologia de rotação em estações, vocês podem realizar uma pesquisa sobre os conceitos de ressonância, alcance e relevância, já vimos isso aí nas aulas, né? No marketing digital, assim como sobre os profissionais que se especializaram nessa área. Por meio de sites de organizações que funcionam como espaço de observatório e de regulamentação do fazer da publicidade, com foco nos princípios e valores, podemos discutir com a turma um momento aí de troca de informações coletadas. Então a gente pesquisar e compartilhar com a turma, tá certo? Pensa no nosso quadro que nós temos de emoção, consenso, afinidade, credibilidade, que são as formas que a gente tem de persuadir o nosso público-alvo. Temos um vídeo que fala um pouquinho sobre o conteúdo do Instagram, como a gente pode utilizar, como criar uma conta que vai tornar o engajamento possível. Então, na tela para vocês, uma nutrição estética. Saber é que você pode migrar para a conta de criador de conteúdo e voltar para uma conta comercial ou voltar para uma conta de perfil pessoal a qualquer instante. Basta ir nas configurações do aplicativo e em conta lá vai ter a opção de você migrar para cada uma delas. O processo de migração é bem simples, o próprio aplicativo vai te guiar nas etapas e vai te ensinar como configurar a conta. Então isso é bem simples, dá para fazer pelo próprio aplicativo do Instagram. Depois que você completar a migração da conta, é a hora que vão começar a aparecer as funções novas lá no seu perfil. A primeira delas é a mudança nos insights. Lá na aba de informações, na aba lateral, onde você consegue ver seu engajamento, curtidas e tudo mais, vai ter uma informação a mais. A partir de agora você tem um gráfico que mostra o crescimento do seu perfil, com o ganho e a perda dos seguidores da última semana. Você vai conseguir ver exatamente quantos seguidores você ganhou e quantos seguidores você perdeu nos últimos 7 dias. Não é exatamente lá muito útil, mas para quem gosta de ter aquela média de crescimento, pode servir para alguma coisa. A segunda função, e que para mim é a mais útil, é o Direct agora segmentado. Isso significa que você agora pode segmentar as mensagens em caixas de entrada. Vai ter uma caixa geral e uma caixa principal. Nessa caixa geral vão vir todas as mensagens que os seguidores te enviam. Todos os directs vão ficar lá elencados. A partir daí você pode migrar para a caixa de mensagens principal, que é onde você tem o maior controle. Você pode migrar as conversas de uma caixa para outra, colocar nas principais apenas aquelas que você realmente quer responder, os perfis com quem você mais mantém contato, os directs que você mais responde. Isso faz com que você tenha uma caixa de entrada muito mais organizada, e essa é uma mão na roda. Eu acho que essa função poderia ir, inclusive, lá para a conta comercial e ajudar bastante. A terceira e última função é que agora você pode ocultar as informações de contato e a categoria do seu perfil. Quando você estiver configurando a migração da conta, assim como numa conta comercial, ele vai pedir qual é a categoria do seu perfil, que é onde você coloca normalmente criador de conteúdo, criador de vídeo, blogueiro, enfim. Agora você pode ocultar essa informação. Ou seja, quando o seguidor entrar no seu perfil, ele vai ter a aparência exatamente de um perfil pessoal comum. Não vai ter nenhuma opção de contato, não vai ter categoria de perfil nem nada. Essa função é para essas pessoas que querem exatamente dar essa impressão de que estão usando um perfil pessoal, mas na verdade, lá por trás é um perfil de criador de conteúdo e você continua com todas as funções das métricas e tudo mais. Por último, mas que ainda não foi implementado, o Instagram disse que a função Shop deve chegar logo às contas de criador de conteúdo. Isso significa que aquele botãozinho de comprar, a sacolinha de compras que normalmente contas comerciais colocam para vender produtos, você também vai poder colocar lá na conta de criador de conteúdo. Em breve, segundo o Instagram. Inclusive, esse já é um fator para te fazer pensar. Se você vende produtos pelo Instagram e tem a função Shop ativada na sua conta comercial, talvez ainda não valha a pena ir para uma conta de criador de conteúdo, porque você pode perder os produtos.
Muito bem, gente. Então nós temos aí um influenciador que fala exatamente como utilizar essas ferramentas, tá certo? No nosso box aí na tela para vocês tem uma dica de leitura, influência digital, o que é e para que serve. Temos também um momento de interação, mais uma leitura. A era do cancelamento, dá para cancelar? Então a gente vai fazer essa leitura para complementar os nossos estudos. O que aprendemos? Refletimos sobre o conceito de influência digital e o uso da persuasão em ações publicitárias. E o que vem por aí é uma conversa sobre influenciadores digitais, a introdução número 2. Proseba, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito a sua ajuda aqui na nossa aula. Obrigado, você, adorei, hein? Aprendi bastante coisa. Muito bem. Você, estudante, é só responder aí que estiver sozinho todas as nossas perguntas norteadoras e realizar uma pesquisa e um mapeamento desses influenciadores. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre tornar a aula sempre mais colaborativa, mais interativa, né? E com esse música, esses elementos sonoros, a gente vai finalizando a nossa aula. Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.